a eleição de Deus sobre a sua vida e sobre o propósito eterno de Deus sobre a sua história. Amém, queridos? Quem está me ouvindo aí diz aleluia. Diga assim comigo: Deus me elegeu para um propósito. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você foi eleito para um propósito. E eu quero poder continuar e concluir esse assunto hoje. E eu quero que você de verdade entenda. Eu quero que você entenda a eleição de Deus sobre a sua vida. E principalmente, uma vez entendendo a eleição, você vai entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Quem está comigo aí diz aleluia. Quem está pronto para começar diz glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Domingo passado, enquanto você abre, eu vou te contextualizando. Domingo passado eu falei que antes de vir para a terra, todos nós estávamos em Deus. E por que você precisa entender isso? Para que você não pense que a sua vida é uma obra do acaso. Quem está me ouvindo aí diz amém. Você precisa entender que você foi eleito, e nós vamos aprofundar nisso, para que você tire de uma vez por todas aquela dúvida que fica na sua cabeça sobre: eu estou vivendo por viver, eu estou aqui por estar, eu estou nessa cidade porque eu escolhi estar, enfim, tudo acontece por uma obra do acaso. Não, porque quando você pensa dessa maneira, você vai agir dessa maneira. E quem pensa dessa maneira nunca vai viver o propósito de Deus. Porque quem não entende a eleição, nunca vai conseguir viver o propósito. O que é o propósito de Deus? Propósito é a maneira, é a motivação pelo qual você faz alguma coisa. Isso é propósito. Quando você não entende a origem do negócio, quando você não entende a eleição, o que vai acontecer? Você vai fazer o que você faz, de qualquer maneira, porque você não tem profundidade para entender que você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, você foi colocado na cidade certa, você está aqui para cumprir um propósito. Se você não entender isso lá atrás, profundamente, você vai empurrar com a barriga, você vai viver uma vida de vir para o culto no domingo à noite, e você acha que isso está mais do que bom, porque afinal de contas a sua vida é corrida demais, e que Deus deveria se dar por satisfeito simplesmente pelo fato de você vir no culto no domingo à noite. Quem está me entendendo diz amém. Apagaram alguma coisa aqui, não foi? Está tudo certo aí? Então nós precisamos entender a eleição de Deus, para que possamos entender e viver o propósito de Deus para a nossa vida. Quem está preparado aí diz aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim. Quem encontrou diz amém. Quem vai comigo no telão diz aleluia. Pronto, então vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4, preste atenção. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Eu quero pegar essa segunda parte do versículo que diz assim, olha: Deus nos elegeu nele. Quando aconteceu essa eleição? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar a primeira partícula do pó da terra. A Bíblia está dizendo, quem crê na Bíblia diz amém. Quem crê na Bíblia diz aleluia. A Bíblia está dizendo que você foi eleito em Deus, antes de Deus criar todas as coisas. Aí talvez a sua mente agora buga, fecha, fala assim, mas como, pastor? Eu tenho 15 anos, 20 anos, eu tenho 30 anos, 50, 60 anos eu tenho. O mundo tem pelo menos 6.000 anos da existência.
Como que Deus me elegeu antes de criar? Porque presta atenção, o seu nascimento é diferente da sua origem. A sua história é uma coisa, a sua origem é outra completamente diferente. Quem está me entendendo até aqui diz aleluia. A sua história começou no dia que os seus pais descobriram que estavam grávidos de você. Ali começa a sua história. Altos e baixos, talvez seus pais ficaram felizes, talvez não ficaram tão felizes, talvez tem pessoas em nosso meio que sofreu tentativa de aborto, enfim, você vai entender tudo isso hoje. Quem está comigo diz amém. Bem antes disso, é a sua origem. Aonde aconteceu a sua origem? Em Deus. Antes de Deus fundar o mundo, aconteceu a sua origem, você foi eleito em Deus. E olha aqui para mim, quando a gente elege alguém, quando você elege um candidato, o que você espera que esse candidato faça? Você espera que esse candidato te represente, é assim ou não é? Um candidato eleito, ele é eleito para representar uma parcela, uma parte da população, da sociedade que o elegeu. Para isso serve a eleição. Diga comigo, a eleição nada mais é do que uma representação. Um candidato é eleito para representar o povo. Quando Deus elegeu você, olha para mim, sabe o que Deus esperava com isso? Que você representasse a Deus nesse tempo, nessa era, nessa terra, para cumprir um propósito eterno de Deus. Você foi eleito para representar a Deus na terra. Quem está entendendo diz aleluia. É sobre isso a eleição. Quando você elege, você coloca alguém para representar. Quando Deus te elegeu, Ele colocou você para representá-lo. Quem está me acompanhando até aqui diz amém. Presta atenção nisso. Pastor, e como aconteceu essa eleição? Olha aqui para mim, vou falar um pouco de ciência com você agora. A ciência vai dizer que em uma relação sexual, milhões e milhões e milhões de espermatozoides saem para fecundar o óvulo. Foi assim que eu e você nascemos, sim ou não? Amém? Isso aqui é a quinta série de ciência, irmão. Assim que eu e você nascemos. Mas você já parou para pensar por que que em milhões e milhões e milhões de possíveis vidas você chegou primeiro e fecundou o óvulo? Você já parou para pensar isso? De vez em quando eu fico meio assim, eu fico pensando nessas coisas. Por que eu que cheguei primeiro? Minha mãe teve 4 filhos. Cadê minha mãe? 4, né, mãe? Mas teve um que não, teve um que faleceu, né? Então foi 5. Agora olha aqui para mim. Por que na minha vez, em tantos milhões e milhões e milhões de possíveis vidas, fui eu que cheguei primeiro? Obra de Deus. Diga comigo, eleição. Sabe como é que aconteceu essa eleição? Deus é onisciente. O que significa? Deus sabe de todas as. Olha para quem está falando assim, Deus sabe de todas as coisas. Sabe como aconteceu a eleição? Deus olhou, irmão, mas só que Deus não olha assim como eu e você olha, porque Deus não está preso no espaço do tempo. Quando Deus olha, a gente quando olha para trás, a gente vê passado. Quando a gente olha para o agora, a gente vê presente. E quando a gente olha para frente, a gente imagina o futuro. Deus não, irmão. Quando Deus olha, Deus está acima do tempo. Deus enxerga passado, presente e futuro como sendo uma coisa só. Isso se chama Iaion. É o tempo de Deus. Deus está nesse lugar. Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao passado. Por isso o texto vai dizer: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Ele não está preso. Nós estamos, o Senhor não. Então olha aqui para mim. Quando seu pai e sua mãe se conheceram, enfim, e foram lá namorar e tal, né? Não preciso entrar em detalhes aqui, amém, Vaso? Amém, santo? Vamos, me poupe, né? Vamos. O que aconteceu? Deus olhou e viu as milhões e milhões e milhões de possíveis vidas. Nessa hora ia começar a eleição. Só que essa eleição é diferente, porque a eleição humana, um monte de pessoa vota em 3, 4 pessoas para ver quem era o melhor, sim ou não? A eleição de Deus é diferente. Somente Deus vota em milhões e milhões e milhões e milhões de possíveis vidas. Qual é o critério? Deus olha na sua onisciência e vê
qual dessas pessoas tem melhor condições de me representar na terra? Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Deus, imagina Deus sentado no trono, olhando as possíveis milhões de pessoas que poderiam vir a existir no seu lugar, e Deus olhando e perguntando: quem é o melhor capacitado para vir à terra nesse momento? E aí Deus, como Ele é onisciente e sabe de todas as coisas, Deus olhou e falou: eu vou votar em você. Deus votou em você. E a votação de Deus, ela é majoritária. A votação de Deus elege. Por isso o texto vai dizer que Deus nos elegeu nele. Quando isso aconteceu? Antes do mundo ser formado. Quem está me entendendo até aqui diz amém? Isso quebra de uma vez por todas. Talvez você fale assim: pastor, mas eu sou fruto de um estupro. Pastor, eu sou fruto de uma violência. Pastor, olha, eu nasci, vivi uma miséria. Minha mãe me deu, meu pai me deu, não conheci meus pais. Não tem como eu acreditar que essa circunstância foi Deus que me elegeu para vir nessa circunstância. Olha aqui para mim. Você precisa ser livre disso em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Você precisa entender algo. Quando Deus te elegeu, irmão, era Deus dizendo assim: olha, você tem tudo o que você precisa. Eu estou escolhendo a melhor pessoa que poderia vir nessas milhões de vidas. Eu, na minha onisciência, estou escolhendo o melhor. Isso independente da maneira como você vai vir, da forma como você vai nascer, não importa. O que importa, irmão, é que Deus votou em você. Deus escolheu o melhor. Olha para a pessoa do lado e fala assim: Deus escolheu o melhor. Diga: Deus escolheu você. Então quando você vai para frente de um espelho e diz: a minha vida não presta, não vale nada, eu não consigo fazer nada, olha, nada dá certo para mim, eu sou um zero à esquerda, nada funciona, eu não sei fazer nada. Sabe o que é que você está dizendo? Que Deus errou ao escolher você. Agora a pergunta é: Deus erra? Vou perguntar de novo: Deus erra? Deus não erra, irmão. Talvez é você que ainda não conheceu a origem que você carrega. Talvez você está olhando só para a sua história de dor, história sofrida, história de tudo que deu errado. Mas eu quero te convidar nessa noite a conhecer a sua eleição. Eu quero te convidar nessa noite a entender que o próprio Deus elegeu você para esse tempo, para esse momento, para fazer algo extraordinário sobre a terra. E deixa eu te dizer, Deus não estava errado quando Ele escolheu você. Talvez é você que ainda não entendeu o que você carrega dentro de si, mas Deus não errou quando Ele escolheu você. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Essa é a eleição. Você não é fruto do acaso. Deus escolheu você. Talvez, olha aqui para mim, talvez seus pais não escolheram você. Talvez seus pais até tentaram interromper essa gravidez. Seus pais. Mas irmão, sabe por que você está aqui? Sabe por que você vingou? Porque Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você só está aqui porque Deus escolheu você. Ele elegeu você para esse tempo. Quem está entendendo diz amém. Você não é resultado dos planos dos seus pais. Você é fruto da escolha de Deus. Você vai ter que me ajudar a pregar e falar isso para o irmão. Fala assim: você não é resultado da escolha dos seus pais. Você é fruto da decisão de Deus. Quem está entendendo isso diz amém. Pastor, como foi isso? Como assim? Porque dá uma bugada na mente. Deus me elegeu nele. Como assim? Eu estava dentro de Deus. Antes de você nascer, antes da sua história começar a acontecer, você estava na onde? Na barriga da sua mãe, sim ou não? Me ajuda aí, gente, sim ou não? Antes de você ser eleito por Deus, eu e você também estávamos dentro de Deus. Sopra aí assim, ó. Sopra, me ajuda aí. Só não sopra na cara do irmão e vigia, senão vai dar ruim aí. Sopra aí. Da onde veio o assopro? Me ajuda, da onde veio o sopro? Da onde veio o sopro? Diga comigo, de dentro. A Bíblia vai dizer que quando Deus foi formar Adão, Ele formou um boneco. O que Deus fez? Deus soprou. E quando Deus sopra, o sopro de Deus se torna o Espírito
de Adão. Aonde estava o sopro de Deus? Dentro de Deus. Quando Deus sopra no boneco, quando Deus sopra naquele boneco que ele havia feito, a junção do sopro de Deus com o boneco faz nascer alma vivente. A humanidade vem à tona. Quando a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, nós estávamos dentro de Deus antes da eleição. Então olha aqui, pastor, por que você está falando isso? Porque eu quero que você entenda, irmão, que Deus escolheu você. Mas tem um detalhe: quando a gente vota em um candidato, já aconteceu com você? Você foi lá e votou no fulano. De repente passa um tempo, ele começa a roubar, a desviar dinheiro, ele cai em um monte de escândalo, e você fala assim: meu Deus, eu votei errado. Já aconteceu com alguém de votar errado? Me ajuda aí, alguém já aconteceu? Só comigo? Balança a mão assim, chacoalha. Já votei errado, pastor. Sabe por que você precisa entender a eleição? Porque você precisa entender que Deus votou em você, sabendo de todas as coisas que você ia fazer até o final de sua vida. Porque Deus é onisciente. E o que significa ser onisciente? Deus sabe de todas as coisas. Pastor, Deus sabia que eu ia errar? Com toda certeza sabia. Pastor, Deus sabia que eu ia tropeçar naquela situação? Deus sabia. Deus sabia que eu ia me esborrachar naquele outro negócio? Deus sabia. Pastor, e mesmo assim, você está falando que Deus me escolheu? Exatamente isso. Nós às vezes nos enganamos com quem nós escolhemos, com quem nós votamos, porque nós não conhecemos as pessoas. Deus não, irmão. Deus conhece a tua vida do início ao fim. Olha para quem está lá e fala assim: Deus conhece a sua vida do início ao fim. Quem está entendendo isso? Deixa eu te falar aqui, irmão, olha para mim. Deus já foi no seu velório. A ideia é te chocar para ver se você entende. Deus já foi no seu velório. Deus já sabe do que você vai morrer, Vado. Não estou dizendo que você vai morrer agora, pode dar um sorriso, pode relaxar, fica tranquilo. Mas Deus já sabe do que você vai morrer. Deus já foi no seu velório. É a maneira mais fácil para você entender que Deus sabe de todas as coisas da sua vida. Deus sabe de cada coisa da sua vida, da sua história. Deus sabe das coisas que nem você sabe ainda. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Não de todas as coisas que estão acontecendo, de todas as coisas que já aconteceram. Deus sabe de todas as coisas que está acontecendo, e Deus sabe de todas as coisas que vai acontecer. Nada surpreende a Deus, nada que você faça surpreende a Deus. Não tem algo que você faça e Deus vai falar assim: meu Deus, fui pego de surpresa, eu não sabia disso. Não, nada. Quando Deus foi te eleger, Deus na sua onisciência olhou sua vida, irmão, e era como se a sua vida passasse um raio-x na frente de Deus. Deus olhando e vendo cada erro, cada acerto, cada pisada na bola, cada escorregada. Deus vendo todas as falhas que você cometeria até o final da sua existência. E sabe o que Deus fez? Pergunta para mim: o que, pastor? Mais forte: o que, pastor? Deus, sabendo de todos os seus erros, de todas as suas falhas, de tudo que você ia fazer errado, sabe o que Deus fez? Deus foi lá e elegeu você. Pastor, que loucura é essa? Para que isso? Por que Deus fez isso? Isso se chama amor de Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados, mas da maneira como os céus está elevado da terra, assim Ele nos ama. Quando eu entendo isso, sabe o que acontece, irmão? O meu coração, quando você entende isso profundamente, só existe uma resposta do seu coração: como não amar um Deus tão grande, tão amoroso, um Deus tão cuidadoso, um Deus tão poderoso como esse? Porque seja sincero com você mesmo, sabendo de todos os seus erros que você já cometeu até aqui. Olha que você nem sabe o que você ainda vai cometer, mas sabendo dos que você já cometeu até aqui, se você fosse Deus, você se escolheria? Eu não me escolheria. Eu olharia para mim e falar: Cris, não vai dar para você não, deixa para lá, vou escolher outros dentro desses milhões de pessoas. Mas sabe qual é a maravilhosa graça de Deus? Deus olhou para você, irmão. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que nós só amamos a Deus porque Deus
nos amou primeiro. Você acha que esse primeiro foi quando você nasceu, Deus olhou para você, nossa, que bonitinho, eu vou amar você. Não, irmão. Deus te conhece muito antes de você nascer. Deus te conhece antes de você existir. Antes de Deus falar lá no início de tudo, antes de Deus te dizer, haja, Deus já havia conhecido toda a sua vida, toda a sua história, e Deus elegeu você para esse tempo. Deus escolheu você. Você não é fruto do acaso, você não é obra do acaso, você não está aqui por estar, você só está aqui porque Deus escolheu você e quis que você estivesse. E entender isso, irmão, faz você viver o seu propósito de uma maneira intensa, porque você olha para tudo isso e você fala, como não amar a um Deus desse jeito? Como não corresponder ao amor de um Deus tão grande assim? Quem está me entendendo diz amém? Coloca para mim Salmo 139, pulei alguns versículos aqui para poder a gente andar um pouquinho mais rápido. Salmo 139, 13. Eu recomendo você ler todo o Salmo 139 em casa. Eu vou começar a partir do versículo 13, por questão do tempo, tá? Olha só o que o salmista diz: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não te estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Olha o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, presta atenção nisso aqui, irmão. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Calma aí, que nós só estamos no começo da questão da eleição aqui para você entender, tá bom? Aguenta aí que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Deus elegeu você, Deus votou em você, Deus te conheceu muito antes de formar a terra, muito antes de formar todas as coisas. Deus sabia de todos os seus erros e ainda assim elegeu você para esse tempo. E presta atenção, todos os seus dias foram determinados. Diga comigo, os meus dias estão determinados e foram escritos no livro de Deus. Agora olha aqui para mim, diga amém. Aí tem gente que fala assim, aleluia, então tudo que eu vivo é porque Deus escreveu, tudo isso que eu estou vivendo é porque Deus escreveu. Olha aqui para mim, todos os seus dias, quando Deus te conheceu lá na eternidade passada, antes de você vir para esse tempo na terra. Um outro dia eu te explico por que você veio para esse tempo na terra, não dá tempo hoje. Mas lá atrás, quando Deus te conheceu, quando Deus te elegeu nele, Deus sabia de tudo, Deus colocou você e Deus determinou os seus dias. Agora olha aqui para mim, quando Deus fez isso, sabe com quem que Deus estava conversando quando Deus determinou os seus dias? Diga, comigo mesmo. É duro para a cabeça da gente assimilar isso, mas presta atenção, você foi enviado para uma missão na terra. Qual era a missão? Você foi eleito para representar a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então Deus olhou, chamou você na eternidade, e na eternidade teve muito tempo para isso. Deus chamou você e falou assim, olha, você vai nascer. Quem nasceu em Rondonópolis aqui diz amém? Levanta a mão, deixa eu ver. Então vou usar essas pessoas como exemplo. Você vai nascer lá em Rondonópolis, porque eu tenho um propósito para você. Eu vou eleger você para um tempo. Você vai nascer, fala o ano que alguém nasceu aí. Você nasceu em 92, mas não foi você que nasceu em 92 não. Não, você é muito mais velho que isso. Você vai nascer em 92, você vai viver um tempo. Olha, o seu pai e a sua mãe vai ser fulano e ciclano, os seus irmãos vai ser isso. Você vai nascer em tal lugar, você vai nascer nessa cidade. Deus combinou tudo com você e o anjo foi escrevendo no livro. O anjo foi escrevendo, foi determinado. Tá ok isso? Ok, não Deus, eu aceito essa missão, está determinado. Agora vamos para o próximo ano. Ó, vai ser assim, 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 ok, tá beleza? Tá determinado. E foi escrevendo no livro, irmão. Até que Deus chegou por fim e falou assim, ó, e aí você vai morrer com tantos anos, assim, assim, assim. Ok, beleza, vai.
Só que aconteceu um problema. Diga comigo, qual o problema? O homem pecou. E quando o homem peca, quando Adão peca, esse pecado ele é transferido para toda a humanidade. E olha aqui para mim, sabe o que acontece? O espírito do homem, porque tudo isso nós vivemos em Deus, foi no espírito. O espírito do homem, aonde toda essa informação foi recebida, sabe o que aconteceu com o espírito do homem, com o pecado? Morreu. O espírito do homem morreu. Quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, o nosso espírito nasce morto. Por isso nós precisamos nascer de novo. Quem já é batizado aí diz amém? Por isso a proposta do evangelho é Jesus dizendo para Nicodemos: olha, você precisa nascer da água e do espírito, porque quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Precisamos nascer de novo, por quê? Porque o nosso espírito nasceu morto. Então presta atenção. Quem está me acompanhando ainda diz amém? Nosso espírito nasceu morto. Como o nosso espírito nasceu morto, irmão, você não lembra de absolutamente nada daquilo que você combinou um dia com Deus lá na eternidade. Olha para o irmão e fala assim: não lembro de nada. Nada. Não sei você, eu não lembro de nada. Pastor, e aí como é que faz agora? Eu tenho que cumprir um propósito, eu tenho que viver algo que Deus escreveu, que eu combinei com Ele, tá certo? Mas eu não lembro. E agora? Por isso Deus envia o Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus estava lá no dia em que Deus estava combinando comigo e com você aquilo que era para nós fazermos na terra, como eleitos por Deus, como representantes de Deus. O Espírito Santo estava lá. E aí o texto vai dizer assim: olha, quem pode sondar, quem pode conhecer a mente de Deus? E o próprio texto vai dizer que o Espírito a tudo entende. Não é o espírito do homem, é o espírito de Deus. E Deus pega o espírito dele e envia para morar dentro de você, irmão. Diz aleluia aí. Ele pega o espírito dele e envia para dentro de você. Pastor, e como é que eu faço para saber agora? Só tem um jeito, irmão. Você precisa se relacionar com Deus. Você achou que tinha como viver o evangelho sem relacionar com Deus, irmão? Deixa eu te dar uma notícia ruim. Não tem como. Evangelho é relacionamento com Deus. Deus envia o Espírito dele para dentro de você. E não teve situações que você estava em lugar que você fala assim: rapaz, parece que eu já estive aqui. Você nunca pisou, mas quando você chega você fala: mas peraí, parece que eu já vivi isso. Esses dias aconteceu comigo, eu estava acontecendo alguma coisa, de repente passou uma imagem, eu falei: ué, mas isso já aconteceu, eu já vivi isso. Sabe o que é isso? Resquícios da memória espiritual que ficou dentro de você. Alguém já teve essa experiência? Resquício da memória espiritual que foi apagada porque seu espírito nasceu morto. Mas existem resquícios e de repente você, parece que eu já vivi isso. E sabe o que acontece, irmão? Aquilo que eu e você combinamos com Deus, olha para mim, aquilo que eu e você combinamos com Deus lá na eternidade passada, Deus enviou agora o Espírito dele para dentro de mim e dentro de você, para que nós possamos representá-lo sobre a terra. Eleição nada mais é do que uma pessoa que foi eleita para representar uma parcela da população. Você foi eleito por Deus para que nesse tempo, para que nessa cidade você representasse a Deus na sua família, representasse a Deus no seu trabalho, representasse a Deus no meio dos seus amigos. Você já parou para pensar que talvez, olha para mim, isso aqui é sério, talvez a única forma da sua família ser salva é através da experiência que eles vão ter com a sua vida, porque você, se você é um cristão, se você já conheceu Jesus, você é um representante legal de Deus lá dentro. Você já parou para pensar que se no combinado que você tem com Deus, lá da eternidade, você combinou com Deus que a sua família seria salva através da sua representação de Deus sobre a terra? E imagina se você falhar na sua missão. Imagina se você falar assim: legal, pastor, essa história aí, achei bacana, mas eu vou viver minha vida do jeito que eu quero.
até é interessante, pastor, tudo que você está falando, mas eu acho que não vai rolar para mim não. Esse negócio de escrever no livro aí e tal, eu vou viver do jeito que eu quero viver. Você pode fazer isso? Me ajuda aí, você pode fazer isso sim ou não? Sim, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, sim ou não? Pastor, se eu posso fazer o que eu quiser, por que eu devo viver a vontade de Deus? Porque presta atenção, porque essa história ela tem um final. E no final, nós lemos aqui o texto onde a Bíblia diz que os seus dias foram determinados e escritos no livro. Mas esse livro, você não é obrigado a viver. Tem gente que nem sabe da existência dele, irmão, e está vivendo do jeito que quer viver. Eu vivo do jeito que eu quero, vou empurrando com a barriga. E sabe o que está acontecendo? Tem um anjo registrando todas as nossas obras. Tudo que a gente faz, tem um anjo registrando. Pergunta para mim, por quê, pastor? É difícil, eu sei que você não vai ouvir isso em tanto lugar por aí, irmão, porque pensa numa mensagem assim que esvazia as igrejas. Aí o pessoal prefere pregar coisa assim mais de motivação, aquela coisa de coach, não tem? Aquela parada legal assim, que você sai do culto assim, pá. Mas esse negócio de pregar para a pessoa sair reflexiva, pensando assim, o que eu estou fazendo da minha vida, não vou dizer que, gente do céu, está tudo bem aí na frente, será? Sangue e fogo. Olha aqui para mim. Não vou dizer que não existe mais pastores pregando sobre isso, tem, mas são poucos. Sabe por quê, irmão? Porque são mensagens que esvaziam a igreja. Porque as pessoas não querem ouvir situações que as confrontam dentro do conforto delas. Elas querem vir, sentar numa boa cadeira, num ar-condicionado, ouvir uma mensagem que diz assim: você vai prosperar abundantemente, aleluia, eis que te digo, e dá uma rodada ainda. Mas deixa eu te falar, irmão, nós temos um compromisso com a verdade de Deus. E sabe por quê? Porque da mesma maneira, eu vou ler o texto para você, que um dia você vai estar diante de Deus, eu também vou estar. E o que eu ensinei para você tem a ver com aquilo que eu combinei com Deus na eternidade. Porque isso é o meu propósito. Então você pode falar, pastor, nunca mais eu volto nessa igreja. Vou ficar triste, claro. Mas se você falar que não vai voltar mais porque você ouviu uma verdade e ela te ofendeu, eu fico triste porque eu não vou te ver mais, mas eu fico feliz do outro lado, sabendo que eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. E você vai entender, sabe por quê, irmão? Porque nós não seremos julgados pelo nosso resultado. Quando os livros forem ser comparados, diga assim comigo, os livros serão comparados. Que livros? O que Deus escreveu sobre você e o que você combinou com Deus. Ah, pastor, eu não lembro. Ah, pastor, isso não é justo. Você resolve com Deus, Ele é o dono do universo. Você senta com Ele e traz sua demanda para Ele, tá bom? Mas essa é a verdade. Você vai estar diante de Deus um dia, e tudo aquilo que você combinou com Deus e que foi escrito no livro vai ser comparado com o outro livro. Qual outro livro? Aquele que você está escrevendo. Porque uma coisa é aquilo que Deus escreveu sobre você. Tem muitas pessoas que não estão vivendo e nem querem viver e nem querem saber. E tem um anjo anotando as nossas obras. Para nós sermos salvos, pastor, não, eu vou ler o texto. Nós não somos salvos por obras, mas nós receberemos recompensas pelas obras que fazemos. Quem está me entendendo diz amém. Então, o anjo está anotando aquilo que nós fazemos, as nossas obras, em um outro livro. E no final, os dois livros serão comparados. Eu vou ler para você. E sabe qual vai ser o conteúdo do julgamento? Não é, o pastor Cris combinou com Deus na eternidade que ele seria pastor, e olha, ele tem uma igreja lá grande, absurda, olha, ganhou muita gente para Jesus, então ele tem um resultado bom, ele está sendo aprovado. Não, não é sobre resultado. Diga assim comigo, o julgamento não será pelo resultado. Por que não? Porque você pode ter um resultado bom, mesmo fazendo algo ruim. E eu vou te mostrar o que é algo ruim para Deus. Pastor, o julgamento será baseado em quê? O julgamento será baseado na obediência. Era melhor se fosse por resultado, era mais fácil do pessoal ser aprovado. Porque pensa num povo duro de coração para obedecer esses crentes das últimas horas que nós estamos vivendo agora. Não estou falando só daqui não, tá, irmão? Estou falando meio que geral.
Se tem um negócio que os crentes estão correndo duro, é obedecer. Sabe por quê? Porque alguém falou que ninguém manda em mim. É que ninguém manda em mim, que a vida é minha. Você só se enganou que a vida é sua. Eu falei isso no domingo de ceia passado. A sua vida, ela foi crucificada na cruz com Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem já pecou alguma vez na vida diz amém? Pronto, você já merece morrer, ponto final. Ah não, eu vou mudar de vida. Não, não existe. O salário do pecado é a ponto final. Como que eu pago a minha dívida com Deus? Simples, morrendo. Não tem outro jeito. Quem está entendendo a complexidade da coisa? Era a única forma de pagarmos a dívida do pecado com Deus. Mas aí vem Jesus, diga amém. E pagou a sua dívida, a minha dívida. Como Jesus pagou? Morrendo. A nossa dívida, o nosso pecado custou a morte de Jesus. Por isso Paulo vai dizer assim, ó, a vida que agora eu vivo, não vivo para mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque a sua vida foi crucificada com Cristo. Então esse negócio que eu vivo a vida do jeito que eu quero, porque a vida é minha, eu preciso te dizer, você está redondamente, perfeitamente enganado em suas convicções. Não, a vida não é sua, a sua vida morreu lá na cruz com Cristo. Se você está vivendo, respira fundo aí, solta. Se você está vivendo, é porque Jesus morreu por você. E se Jesus morreu, essa vida aí não é mais sua. Você pode achar que é, você pode brigar, você pode, mas juridicamente falando, irmão, ela não é mais sua, porque você só está vivendo porque Jesus morreu. Quem está me entendendo diz amém. Sendo assim, irmão, essa história de que eu vivo do jeito que eu quero, porque a vida é minha, se Deus quiser me julgar, mesmo, porque a vida é minha, não, irmão, a vida não era sua. A vida que você está vivendo era a vida de Cristo Jesus. Quem está entendendo isso? Amém? Então como vai acontecer? Presta atenção. Um livro foi escrito daquilo que era para você fazer, eu e você fazermos. Um outro livro nós estamos escrevendo conforme estamos vivendo. A pessoa está vivendo e ela faz o que ela quer, enfim, ela não está nem aí para propósito. A gente fala, ô irmão, seu propósito tem a ver com gente, porque olha aqui para mim, pastor, mas eu não sei qual é o meu propósito. O seu propósito tem a ver com servir pessoas. Me ajuda aí, olha para o irmão do lado, fala isso. Fala, o seu propósito tem a ver com servir pessoas. Não existe propósito que não exista para servir pessoas. Por quê? Porque quando servimos pessoas, estamos servindo pessoas que são imagem e semelhança de Deus. O propósito da humanidade é servirmos uns aos outros. Me diz uma coisa, o que Jesus fez quando Ele veio para a terra? Serviu pessoas. Nós deveríamos aprender com Ele. Quem está me entendendo diz amém. Então, vamos seguir para a gente finalizar. Todos os seus dias foram escritos no livro. Todos os seus dias. Como eu te disse, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Deus sabia de cada erro quando Deus te escolheu. Sabendo disso, olha para mim, sabendo que você está aqui, porque você foi eleito por Deus, sabendo, irmão, que não é obra do acaso, você não está aqui porque você está, não existe acaso, você está porque você foi eleito por Deus, sabendo disso, agora sim você está pronto para viver o teu propósito, da maneira correta. O que é propósito, pastor? Peguei uma definição bem básica, ó. Propósito é a razão pelo qual eu faço o que eu faço, é a motivação por trás das ações de uma pessoa. O que é propósito? É a razão pelo qual eu faço o que eu faço. Por que você faz o que você faz, irmão? Não tem aquelas perguntas existenciais? Por que eu estou vivo? Quem já se fez essa pergunta? Por que eu estou vivo? Qual a lógica? Porque tem um propósito, irmão. Mas se você não entender a eleição, do porquê que você está aqui, de que você só está aqui porque Deus te elegeu e te escolheu para esse tempo, se você não entender isso, você vai viver o teu propósito de qualquer maneira. O que é propósito? É a maneira como você faz o que você faz. Tem gente que faz de qualquer jeito, tem gente que serve a Deus de qualquer jeito, sim ou não? Você já reparou? Vai empurrando com a barriga, faça o que dá, do jeito que dá, afinal de contas é só Deus mesmo, né?
É igual aquele pessoal da antigamente, né? Irmão, você dava oportunidade no culto. Eu vou cantar uma música aqui, mas vocês me perdoam, não tive tempo de ensaiar. Mas é para Deus mesmo, então tá tudo certo. Tem gente, como é que é? Fica em espírito de oração, para me ajudar. Tinha que ficar com o espírito de tacar a cadeira. Taca a cadeira e sai daí, rapaz. Se você está fazendo para Deus e não teve tempo de se aperfeiçoar sendo para Deus, quem na terra merece o seu melhor? Se Deus não merece. Olha aqui para mim. Quem na terra merece você viver todos os seus dias intensamente para Ele, se não for Deus? Quem, irmão? Quem? Seu trabalho merece isso? Fala para mim. Não merece. A sua saúde merece isso. É importante cuidar da saúde, mas ela não merece isso. Só tem uma pessoa, irmão, que merece todo o seu empenho, todo o seu cuidado, todo o seu zelo. Essa pessoa é Deus. E quando eu entendo a eleição, eu vou fazer o que eu faço da melhor maneira possível. Porque eu sei, irmão, que tudo conspirou para eu estar aqui. Não foi uma obra do acaso. Não, tudo conspirou foi porque Deus preparou tudo para que eu estivesse aqui. Então, se eu vivo de maneira errada, eu estou desonrando aquele, irmão, que me colocou aqui. Se eu não represento a Deus da maneira correta, eu estou desonrando aquele que estabeleceu todas as coisas para que eu estivesse aqui. Se eu sei que eu estou na terra e fui eleito por Deus para representá-lo, isso muda completamente a maneira como eu faço o que eu faço. Eu não venho para a igreja por vir. Olha aqui para mim. Porque se você vem para a igreja, irmão, como mais uma programação da semana, vamos lá, porque é uma boa coisa para se fazer. Não, irmão, não é sobre isso vir à igreja. Vir à igreja é sobre você prestar um culto a Deus. Vir à igreja é sobre você prestar um culto a Deus. Esses dias atrás eu falei aqui, gente, e é duro ter que falar aquilo que é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tem gente que assim, o culto começa às 6:30, olha o nível de entrega dele para Deus. O culto começa às 6:30, dá 6 horas, 6:10, ele começa a se arrumar, e ele sabe que ele demora 30 minutos só para chegar na igreja. Irmão, presta atenção, pode ficar tranquilo, eu não fico ofendido com isso, de verdade. Sabe por quê, irmão? Eu venho na igreja como alguém que está prestando um culto a Deus. Se Deus não for digno do meu melhor, se Deus não for digno do meu melhor tempo, se Deus não for digno da minha melhor roupa, se Deus não for digno do meu melhor perfume, do meu melhor desodorante, se Deus não for digno, me mostra quem é. Me mostra quem é. E é nisso que a gente entende que a nossa percepção espiritual é um lixo, é uma vergonha, é uma piada. Essa é a verdade. E eu preciso falar a verdade para você. Porque se uma vez na semana, quantas vezes na semana? Se uma vez na semana eu não consigo me preparar para prestar um culto para Deus, pelo menos chegando no horário, que tipo de representante de Deus eu sou? Pastor, é que eu achei que esse negócio de ir para a igreja era um negócio legal. Os visitantes me perdoam, por favor, tá? Não estou bravo não, estou até sorrindo, tá? Estou até dando risada. É porque de vez em quando preciso dar uma meia volta no parafuso. Que tipo de representante eu sou de Deus, que eu não consigo chegar uma vez na semana no horário do culto? Se o culto fosse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu até entenderia, está trabalhando. Mas o culto, irmão, é no domingo. E olha aqui para mim, eu nunca falei isso abertamente, mas eu preciso falar hoje. Se você sai de casa sabendo que você vai chegar atrasado, e se você deixou isso acontecer por relaxo seu, deixa eu te dizer, você é um péssimo representante de Deus sobre a terra. Eu duvido a igreja que vai te falar isso. Nunca mais volta aqui, pastor.
antes de você ir, deixa eu te falar de novo, você é um péssimo representante de Deus sobre a terra, porque você não entendeu nem a concepção de culto. Nós cultuamos, nós adoramos aquele que é superior a nós. Eu não estou indo ver um jogo de futebol, e tem gente que para o jogo de futebol vai no horário, porque não quer perder o espetáculo. Eu não estou indo para uma audiência no juiz, chega atrasado numa audiência e vê se você entra. Mas aí para o Deus do todo universo, que te abençoa, que te guarda, que te provê, que te cuida, você entrega o seu pior, você entrega o seu relaxo. Nós entregamos, vamos me incluir dentro disso. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de representantes de Deus nós somos? Tem uma diferença. Pastor, estava saindo de casa, furou meu pneu, cheguei atrasado porque aconteceu um imprevisto no meio do caminho. É totalmente diferente, sim ou não? Me ajuda aí, gente, sim ou não? Tem um bom senso que nos faz analisar as coisas, é diferente. Mas agora, eu estou saindo sabendo que eu estou chegando atrasado. Eu fui almoçar na casa de um parente e eu sabia que eu tinha que ir embora a tal hora. E isso aqui, irmão, não é sobre a placa da igreja. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é sobre a sua devoção a Deus. Porque se Deus não merece o seu melhor, ninguém mais merece. Se Deus não é digno do seu melhor em todas as áreas, ninguém mais é. E é sobre isso que nós precisamos alinhar a nossa vida cristã. Porque quando eu entendo que Deus me elegeu para esse tempo, quando eu me entendo que Deus fez tudo o que fez para que eu estivesse aqui representando a Ele, o mínimo que eu poderia fazer é representá-lo da maneira correta. O mínimo que o céu espera de mim e de você é que nós o representemos da maneira correta. Quem está me entendendo diz aleluia. Pode segurar o louvor que hoje vai dar uma demorada aqui. Pastor, mas e se eu quero viver a minha vida assim? Olha para mim. Pode viver, irmão, tranquilo, tá bom? Sem problema nenhum, de verdade. Pastor, posso até continuar ainda? Claro que você pode, irmão, mas eu vou chegar atrás. Sem problema, pode. O que eu não posso é deixar de te falar que existe um equívoco nisso que você está fazendo. Sabe por quê, irmão? Você fazer errado sem ninguém ter te falado é uma coisa, mas você fazer errado, você sabendo que é errado, é outra coisa completamente diferente. E a minha responsabilidade diante de Deus naquele dia vai ser: Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Se o povo fez, Deus, eu não tenho como eu obrigar as pessoas a fazerem, mas eu não deixei de falar aquilo que precisava ser dito. Deus, eu não fiquei com medo de perder o irmão A, o irmão B, e aí, porque fiquei com medo de perder e tal, aí eu maneirei. Não, eu falei aquilo que precisava ser falado. Porque a minha consciência, irmão, no dia lá do julgamento, e a sua consciência, ela vai estar tão limpa como nunca esteve em toda a história da nossa vida. Primeiro, porque lá, irmão, não tem mentira. Não tem aquelas desculpas que a gente dá aqui. Não, as desculpas que a gente sabe que é, né? Não tem. Lá não existe, irmão. Lá você vai ser tomado de uma consciência como você nunca foi em toda a sua vida. Vou tomar uma água para a gente seguir. Vamos lá. Então presta atenção. Você sabendo de tudo isso, sabendo da eleição, sabendo que você foi eleito para um tempo, sabendo que tudo aconteceu para que você estivesse aqui, para você poder representar a Deus e dessa maneira viver o teu propósito. A pergunta não deveria ser o que eu quero fazer, mas a pergunta deveria ser o que Deus quer que eu faça. A pergunta não deveria ser, mas aí o que eu quero fazer? Ah, pastor, e as minhas vontades? Não, a pergunta deveria ser o que Deus quer que eu faça. Porque olha para mim, irmão, você não é obrigado a servir a Deus, amém? Amém, querido? Olha para o irmão, fala para ele dar um sorriso. Me ajuda aí, que ele está meio tenso. Fala assim, você não é obrigado a servir a Deus, vaso. Não, você não é. Claro que não. Ninguém é obrigado.
Mas você não pode servir a Deus do seu jeito. Vou dizer de novo. Você não pode servir a Deus do seu jeito. Você não é obrigado a servir. Mas você não pode servir do seu jeito. Ah, pastor, eu quero servir a Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. Olha para mim. Pastor, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir só o que eu gosto. Eu quero fazer só o que eu gosto. Olha para mim. Quem só faz o que gosta não serve a Deus, serve a si mesmo. Quem só faz o que gosta não serve a Deus. Ai, pastor, eu não gosto de ir no culto que demora. Quem só faz o que gosta não serve a Deus, serve a si mesmo. Serve a si mesmo. O grande equívoco é a gente chegar lá no final, irmão, e a gente ter achado que serviu a Deus, e a gente cair na real que a gente estava servindo era a gente mesmo. Porque eu fazia o que eu queria, no horário que eu queria, e isso eu só fazia se eu podia fazer. Então, não é a Deus que eu estou servindo, você está servindo a você mesmo. Quem está me entendendo diz amém. E esse é o grande problema, chegar lá no final, e a gente vê que a gente correu enganado o tempo todo. Eu não posso deixar você fazer isso, irmão. Eu preciso de pelo menos te alertar. Quem está me entendendo aí diz amém. Mateus 16, 25 vai dizer assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Em algum momento, irmão, pararam de pregar essas verdades do Evangelho. Eu não sei quando foi, mas pararam. Como eu falei, aquele negócio de motivação, né? Vai entrando e a pessoa vai só motivando. Mas a gente precisa de vez em quando dar uma despertada. É você que escolhe se você quer servir a Deus ou não. Mas o problema de viver a vida do jeito que você quer é só o final, irmão. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque no final os livros serão comparados. Eu vou ler o texto com você. Estão pregando um evangelho onde você não precisa renunciar a nada, você vive sem renúncia, aonde você faz tudo que você gosta, onde você busca conforto acima de tudo. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Evangelho não é conforto. Evangelho não é algo confortável. Olha para quem está falando assim, evangelho não é conforto. Porque olha, enxerga onde tem conforto nessa fala aqui, ó. Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se fosse até aí, irmão, já era ruim, sim ou não? Porque negar a gente mesmo tem hora que é ruim, é ou não é? Você quer fazer um negócio, você fala, vou ter que negar isso. Mas ele continua dizendo assim, ó: tome a sua cruz e me siga. Me mostra onde está o conforto nisso. Eu ter que negar a mim mesmo, ou seja, as minhas vontades, eu preciso negar elas. Por que eu preciso negar as minhas vontades? Porque nem tudo daquilo que eu quero fazer está escrito no livro que Deus escreveu sobre mim. Vai ter coisa, irmão, que eu vou precisar renunciar. Olha para esse irmão e fala assim: vai ter coisa que você vai precisar renunciar. Por quê? Porque está escrito lá, irmão. Mas eu não queria fazer, mas se está escrito eu vou fazer. Volta a falar, quem só faz o que gosta não serve a Deus, serve a si mesmo. Quem só faz o que gosta não serve a Deus, serve a si mesmo. Esse evangelho onde não tem renúncia, esse evangelho onde fica mais confortável assim, irmão, tome muito cuidado com isso. E eu vou te falar, tem muito, mas muito disso. Muito. Não, você não precisa mudar nada. Deus aceita você do jeitinho que você é. Assinado Satanás. Só pode ter vindo dele, porque não tem outra pessoa para vir um trem desse. Uma palhaçada dessa. Ai, pastor, mas Deus não me aceita como eu sou. Não! Deus não te aceita como você é. Pastor, eu estou triste porque eu achava que Deus me aceitava como eu sou. Não, irmão, você se enganou. Evangelho não é Deus te aceitando do jeito que você é. Evangelho é Deus te recebendo como você está. Mas Ele não te aceita do jeito que você é. Porque Evangelho é um caminho de mudança. Evangelho é um caminho de transformação. Porque negar a mim mesmo fala
de coisas que eu quero fazer, mas não posso. Negar a mim mesmo fala de que tem várias áreas da minha vida, irmão, que eu queria fazer uma coisa e não posso fazer. Por quê? Porque já não sou eu mais que mando em mim mesmo. Eu decidi negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Não existe vida confortável no Evangelho. Não existe, aqui é confortável. Não existe. Se em algum lugar do Evangelho você está se sentindo confortável, tome cuidado, isso não é Evangelho. O Evangelho te recebe como você está, mas ele vai te exigir uma renúncia, uma caminhada. Ele vai te exigir um negar a si mesmo. Por quê, irmão? Porque tem coisas que foram escritas no livro que eu e você deveríamos viver. Tem coisas que foram escritas no livro que eu e você deveríamos fazer. Oh Jesus, eu vou terminar. Diga comigo, eu preciso aprender a renunciar. Pastor, isso é bíblico? Deve ter gente pensando nisso. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia diz que Pedro, lembra do Pedro, aquele discípulo de Jesus? Ele fez a melhor pesca da vida dele. Pedro era um empresário, ele tinha um pesqueiro, uma indústria de pesca ali, vários barcos, ele vivia de pesca. Ele tinha funcionários. Sabe o que aconteceu um dia com Pedro? Jogou a rede, jogou, não pegou nada. Jesus apareceu e falou, joga do outro lado. Ele jogou, pegou tanto peixe, irmão, que o barco quase afundou. Agora imagina, Pedro sendo abençoado nesse nível. Você imagina a cabeça de Pedro pensando, uau, eu vou contratar mais gente, eu vou comprar mais barco. Nossa, agora nós vamos pescar, porque agora eu descobri um lugar que joga rede e ela vem cheia. Nós vamos arrebentar com tudo. Jesus olha depois de uma grande pescaria, a maior pescaria de Pedro. Jesus olha e fala, agora você deixa tudo e vem após mim, e eu vou te fazer pescadores de homens. Sabe o que é isso, irmão? Renúncia. Deus nunca vai pedir para você renunciar, irmão, coisa que não tem valor. Geralmente é nas melhores pescas da nossa vida que Deus olha e fala assim, gostou? Os peixes é bom? Larga tudo e vem caminhar comigo. O que é isso? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é Evangelho, queridos. Isso é Evangelho. Quem está entendendo isso diz amém. Olha para quem está do lado e fala assim, irmão, Deus sempre vai esperar grandes renúncias de você. Porque se você não está disposto a renunciar a nada, ai pastor, mas eu não consigo chegar no... volta de novo, eu não consigo chegar no horário do culto, porque é o almoço do domingo com a família. E a desculpa até é boa, sim ou não? Almoço com a família, pastor, porque a família também é mandamento de Deus, né? Aí passa a semana inteira longe da família, não dá nem bom dia para a mulher, não fala com ninguém, briga com os filhos, quebra o pau, briga tudo. Aí no domingo vem com essa conversa fiada. Jesus vai dizer em outro momento assim, aquele que não deixar pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito, conta no banco, pastor, eu vou ter que largar, jogar tudo isso fora. Não, irmão, essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. Isso não pode ocupar o centro do teu coração. Isso não pode governar a sua vida. Se tem alguma coisa dessas governando a sua vida, tem alguma coisa errada com o Evangelho que você está vivendo. Tem um livro escrito ao seu respeito, e você deveria viver isso. Ajuda aí, olha para o irmão e fala assim, tem um livro escrito ao seu respeito, e você deveria viver isso. Efésios 2:8, estou quase terminando. Olha só o que o texto diz. Geralmente quem lê esse texto aqui abandona ele na metade. Mas olha só, pois vocês são salvos pela graça. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, irmão, não tem nada a ver com salvação, amém? Tem a ver com a recompensa eterna de Deus sobre a sua vida, amém? Você vai ver aqui que salvação, você é salvo pela graça por meio da fé, através da obra de Cristo Jesus, ponto final, amém? Mas as suas obras, elas são importantes no que diz respeito à recompensa que você vai ter na eternidade, ou vai ser recompensado ou não. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra dom
no original significa presente, ou seja, é um presente que Deus está te dando. E olha que ele continua, não por obras, ou seja, suas obras não te salvam, para que ninguém se glorie. Agora vem o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, ou seja, salvas por intermédio de Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Primeiro ele explica que as obras não salvam, mas depois ele vem dizendo que uma vez salvo, Deus espera que eu e você pratiquemos boas obras. Quais boas obras? Qualquer boa obra? Não, existe uma obra específica que Deus espera que você pratique. Quem está me entendendo diz amém. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Sabe o que significa de antemão? Antes da fundação do mundo. As quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Existe obra que Deus preparou para que você praticasse. Olha para o irmão e fala assim: existem obras que Deus preparou para você praticar. Você precisa andar nas obras que Deus preparou. E como eu disse, Deus não vai julgar pelo resultado, irmão. Deus vai julgar pela obediência. Porque eu falei domingo passado, eu vou repetir. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela dar certo naquilo que Deus não a chamou para fazer. Talvez hoje isso faça mais sentido para você. A pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é essa pessoa dar certo fora do propósito. Tem como, pastor? É claro que tem, irmão. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas as obras que Deus preparou para você fazer, Deus só vai recompensar você se você fizer aquilo que Deus chamou você para fazer, não por tudo que você fizer. Tem gente fazendo um monte de coisa que Deus não chamou para fazer. Quem está me entendendo diz amém. Presta atenção. Imagina, irmão, que eu sou uma pessoa bondosa. Aí eu pego e decido vender. Eu falo assim, ó, Deus me chamou para ir lá para a África pregar o evangelho. Eu vendo tudo que eu tenho aqui e compro tudo em comida lá para as crianças da África. E eu vou e eu vivo a minha vida lá pregando até eu morrer. Isso é uma boa obra, sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Depende. Pergunta para mim, depende do que, pastor? Depende se Deus me chamou para fazer isso. Porque se eu fiz aquilo que Deus não me chamou para fazer, irmão, lembra, no final os livros serão comparados. Porque o julgamento no final, vou ler o texto ainda, calma aí, não é sobre o resultado que você teve. Porque eu posso vender tudo, irmão, ir para a África, fazer uma obra grandiosa, e isso ter um grande resultado, sim ou não? Mas não é pelo resultado, é pela obediência. Porque eu posso fazer tudo isso em desobediência. Posso ir fazer uma obra incrível em desobediência, porque talvez não era isso que Deus tinha para mim. Talvez era o que Deus tem para você. Mas se eu fiz aquilo que Deus não me chamou para fazer, irmão, eu não tenho recompensa nenhuma nisso. Porque os livros serão comparados. Eu preciso viver aquilo que está escrito no livro. Você já reparou que Jesus viveu tudo aquilo que estava escrito no livro? Jesus viveu tudo aquilo que estava escrito no livro. Existia um livro escrito sobre tudo que Jesus deveria fazer. Em certa ocasião Jesus está andando e fala assim, ó. Eu preciso passar por aquela região, porque está escrito no livro que eu faço dessa maneira. Jesus, irmão, é o nosso exemplo. Nós deveríamos olhar para a vida de Jesus e falar assim, eu preciso usar Jesus como um exemplo daquilo que eu preciso fazer. Você precisa viver aquilo que está escrito no livro ao seu respeito. E você só pode descobrir isso através do Espírito Santo. Quem está me entendendo diz amém. Mateus 7:22, coloca para mim. Olha o texto. Acompanhe comigo no telão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos sinais de maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pergunta para você, profetizar é algo bom ou ruim? O texto está dizendo que essas pessoas profetizaram. Profetizar, me ajuda aí, gente, para a gente terminar mais rápido. Profetizar é algo bom ou ruim? Expulsar demônio é algo bom ou ruim? Fazer sinal de maravilha é algo bom ou ruim? Bom, sim ou não? Mas Jesus vai dizer no texto aqui, ó,
apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, teve pessoas que fizeram um monte de coisa que Deus não mandou elas fazerem. E o julgamento não será pelo resultado que eu tive. Pastor, mas eu expulsei demônio de uma cidade inteira. Você podia ter expulsado os demônios do Brasil inteiro, irmão, se não foi o que Deus mandou você fazer. Porque eu e você temos que viver segundo o propósito de Deus para a nossa vida, daquilo que foi escrito sobre nós no livro. Porque no final os livros serão comparados. Eu vou ler esse texto com você. Tudo que eu faço que Deus não me mandou fazer é mal. Diga isso comigo. Tudo que eu faço que Deus não me mandou fazer é mal. Dependente do que seja, irmão. E eu sei que é duro. Tem religiosos que a mente frita ao entender isso. Mas pastor, é uma coisa boa. Se Deus não te mandou fazer, ainda que você tenha feito, é mal. Está escrito o texto aqui, ó. Expulsaram o demônio. Sabe o que é sinal de maravilha? Sinal de maravilha é diferente de cura. Cura, a pessoa está doente, você ora, ela é curada. Sinal de maravilha, a pessoa não tem uma perna. Você ora, a perna cresce. O texto está dizendo que teve pessoas que foram usadas nesse nível. E a resposta vai ser: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque tudo que você faz que Deus não te mandou fazer é mal. Porque você vai ser julgado não é pelo resultado. Pastor, mas eu orei e o morto ressuscitou. Não é pelo resultado, irmão. É pela obediência. É pelo quão obediente você tem sido a Deus naquilo que Ele te chamou para fazer. Tem gente que desobedece a Deus naquilo que Ele chamou ele para fazer, mas quer fazer outras coisas que Deus não mandou fazer. Dá uma cutucada, irmão, fala assim: você precisa obedecer a Deus. Apocalipse 20, último texto, prometo. Apocalipse 20. Esse texto, eu não quero entrar em questão teológica, mas é porque ela é profunda aqui, mas eu quero que você entenda, porque aqui esse texto ele vai dar uma base para nós de como vai ser o julgamento, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 20, 11. Eu vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui não é criança e adulto, tá? Porque depois que a gente morre, aí é espírito. O espírito não tem idade, não tem criança e adulto mais. É tudo uma coisa só. Esse grande e pequeno é o nível de importância das pessoas na terra. Pessoas muito importantes, pessoas pouco importantes. Está claro até aqui? Amém? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Olha o detalhe. E abriram-se Ué, mas o texto lá atrás disse que Deus escreveu um livro sobre nós. Como que agora abriu os livros? Fala comigo, é porque tem dois. Aquele que Deus escreveu e aquele que você está escrevendo daquilo que você faz. Abriram-se os livros. E abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por quê? Porque presta atenção, no final, irmão, os livros serão comparados. Só para você entender, bem metaforicamente, Deus fala para o anjo: anjo, traz o livro da pastora Dani. Aí o anjo Aí Deus traz o livro que foi escrito daquilo que a pastora Dani tinha que fazer. Agora traz o livro que foi escrito daquilo que ela viveu. Um era o que era para ela ter vivido. Em nome de Jesus. Eu não quero que você vive longe de mim lá na eternidade, não. Vigia, sogra. Traz os dois livros. E agora se comparam os dois. Aquilo que era para ter vivido e aquele que realmente ela viveu. E baseado naquilo que estava escrito nos livros, os mortos foram julgados. Eu quero que você não vá embora para sua casa hoje com uma pergunta na cabeça. Você está pronto para se encontrar com o seu Criador, irmão? Sabendo que os livros serão comparados, sabendo que você não é obra do acaso, sabendo que esse argumento: Deus, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. Esse argumento, irmão, não vai ter como você colocar ele diante de Deus.
Você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conhece a mente de Deus e pode revelá-la para você. Você ter a convicção de que aquilo que você está fazendo é exatamente aquilo que Deus escreveu para que você fizesse. Quem está me entendendo diz amém. Tem um livro que Deus escreveu sobre mim. Tem um livro que eu estou escrevendo com as minhas obras. No final os dois serão comparados. A grande pergunta é: como temos vivido a nossa vida? A grande pergunta é: como você tem vivido a sua? Porque se você está consciente que um dia você vai estar diante de Deus e que os livros vão ser comparados e mesmo assim você não está nem aí, tudo certo. Agora, se você toma um susto e fala: pastor, peraí, isso é mais sério do que eu imaginava, e de fato é. Então, irmão, você precisa começar a viver aquilo que foi escrito no livro sobre você. Para que Deus te chamou? A gente já sabe que o propósito de Deus tem a ver com pessoas. Você servir pessoas. Você servir pessoas. Olha para o irmão e fala assim: você foi chamado para servir pessoas. Servir pessoas. O Evangelho não pode parar em você, irmão. Ele precisa seguir apesar de você, através de você. É isso que Deus espera de mim e de você. Como representantes, você foi eleito para representá-lo. Talvez você olhar para a sua vida para trás e falar assim: pastor, como representante eu sou uma vergonha, mas eu quero mudar essa realidade hoje. Sabe qual é a grande maravilha do Evangelho? É que você pode dormir de um jeito, irmão, e no meio da noite você decidir tomar uma decisão, você decidir que a sua vida vai ser diferente, você tomar ações diferentes no outro dia e você mudar a sua vida. Os crentes primitivos, você conhece a história da igreja primitiva? A Bíblia diz que teve um imperador chamado Nero, que ele era terrível, ele colocava fogo nos crentes vivos, para iluminar o jardim dele. Essa era a punição dos crentes. Era contra isso que os crentes tinham que lutar. Na idade da igreja primitiva. Você ouviu falar do Coliseu? A gente canta uma canção aqui que diz assim, ó: o Coliseu não parou, a igreja, que mais? Os leões não parou. Sabe por que disso? Porque teve um tempo que os cristãos, eles eram colocados dentro do Coliseu, com as suas famílias, para enfrentarem leões. Mais ou menos assim, ó, me dá aqui o José. Quem é pai e mãe aí, diz amém? Pode tirar foto. Imagina você, crente. Porque ser crente hoje, irmão, é mamão com açúcar. Porque naquele tempo era aqui, ó, o pai está aqui segurando o filho. Coliseu, cheio de gente. Os crentes feitos de palhaço. Agora vai ser jogado dentro de uma arena com leões que estão famintos há dias. E o pai está aqui segurando o filho, segurando a esposa, dizendo assim: nós não vamos negar Jesus, nós vamos até o final, porque nós escolhemos isso para a nossa vida, essa é a nossa realidade. Você imagina o seu filho falando: papai, o que vai acontecer? Seu filho talvez não saiba, mas você sabia que daqui a alguns segundos os leões iam devorar você vivo. Você ia ver os leões devorando seus filhos vivos. E sabe o que os cristãos faziam? Nós não vamos negar Jesus, porque daqui a pouco nós vamos estar diante do nosso Salvador. Daqui a pouco nós vamos estar diante do nosso Deus. Filho, aguenta firme, porque daqui a pouco nós vamos encontrar com o Senhor de toda a glória. Vai doer, mas vai passar. Era isso que era exigido da igreja primitiva. Eles serem mortos com as suas famílias e filhos em uma arena. Me responda, pai, mãe, você teria coragem de fazer isso com seu filho hoje? Para não negar Jesus, entrar dentro de uma arena com leões? Ai, pastor, você está sendo radical. Não estou, irmão, eu estou te falando da história. Porque hoje é difícil a gente conseguir chegar no horário do culto. Porque hoje é difícil a gente conseguir ir numa célula na semana, porque, ai pastor, eu estou cansado. Era melhor você entrar numa arena com seu filho? Claro que era melhor.
Como nós vamos estar diante desses cristãos na eternidade? Conversando, e aí? Como é que foi no seu tempo? Nós enfrentamos uns leões, eles nos devoraram vivos, mas foi coisa de segundos, logo nós estávamos nos braços do Senhor. E me conta, vocês são os crentes da última geração, vocês viram a volta do Senhor, como é que foi? No nosso tempo, pega aqui por favor, no nosso tempo as nossas lutas eram outras, a gente não precisou enfrentar leão, urso, nem imperador, nada disso. No nosso tempo a gente lutava contra Netflix, no nosso tempo nós lutávamos contra a internet. Uau, e que legal, vocês venceram! Não, nós perdemos. Vocês enfrentaram leões e venceram. Nós enfrentamos internet, Free Fire. Nós enfrentamos o conforto de um carro bom e de uma boa condição, e de poder viajar, e de poder, sei lá, viver a vida como querias. Nós enfrentamos isso e nós perdemos. Eu não tive que entregar meu filho vivo para ser comido por um leão como você, mas eu não conseguia nem sequer governar a minha casa, a minha família, não conseguia nem sequer ser o sacerdote do meu lar. Qual é o nível do cristianismo que nós estamos vivendo? Qual é o nível do cristianismo que você está vivendo? Você não consegue renunciar coisas pequenas para Deus? Aí, pastor, eu não consigo renunciar. Quando eu vejo, eu já estou bebendo. Quando eu vejo, eu já estou lá no meio das amigas. Já estou. Ai, aquilo é tão difícil. Ai, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Não, irmão. Tira essa ideia de que Deus conhece o teu coração, porque isso é balela. A Bíblia vai dizer assim, ó, Deus conhece as suas obras, porque no final o que vai permanecer são as suas obras. É a maneira como você viveu, é aquilo que você teve coragem de renunciar. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Nós estamos na iminência da volta de Jesus a qualquer momento. Alguém me perguntou hoje, pastor, aquilo que está acontecendo com Israel já é a guerra de Gog e Magog? Eu falei, provavelmente. Todas as nações da terra se juntando contra os judeus. Quando isso vai terminar? No que isso vai culminar? Na volta, no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar. Israel vai ser toda cercada. E Jesus vem para libertar Israel. Eu fico vendo os crentes que vai passar pela grande tribulação, irmão. A qualidade da fé, longe de mim querer ser o padrão de qualidade da igreja, de saber como é que tem, mas eu fico olhando, se a gente não consegue vencer uma batalha contra o Netflix, se a gente não consegue vencer uma batalha contra nós mesmos, da gente entender que eu preciso servir, que eu preciso fazer algo, que eu preciso me envolver, que eu preciso participar daquilo que Deus está fazendo na terra, que eu preciso viver aquilo que foi escrito de mim no livro. Se eu não consigo entender nem isso, se eu não consigo renunciar, pastor, mas eu vou ter que renunciar às coisas que eu gosto. Chegou um evangelho muito raso para a gente. Chegou um evangelho muito raso, aonde nós poderíamos fazer tudo que nós queríamos fazer e ainda assim vivermos o evangelho. O grande problema é que isso não é evangelho. E eu não sei como você vai embora para sua casa, se com raiva de mim, se falando que nunca mais vai pisar o pé nesse lugar. De verdade eu não sei. Mas eu gostaria que você fosse pelo menos com uma pergunta no seu coração: eu estou pronto para encontrar com o meu Salvador? Se Jesus voltar hoje, eu estou pronto para esse momento? Porque nem se fala mais nisso nas igrejas, irmão. Mas não existe evangelho sem isso. Feche seus olhos onde você está, por favor.